Quero mandar um abraço para Mariane Lima, ela é de Porto Alegre. Um beijo para você, Mariane, obrigada pelo carinho. Ela diz que sempre acompanha o programa junto com a família, isso é muito bom. Késia, um beijo grande para você também, obrigada. Ela diz que se reúne com a família e às vezes convida os amigos, vizinhos para assistir o consultório de família. Obrigada, muito bom ter a sua companhia. Também a Marlene, um abraço. A Marlene, ela, deixa-me ver de onde ela é. Ela só disse que é do Espírito Santo, não sei a cidade, mas Marlene, obrigada pelo carinho também. Hoje nós estamos falando aqui, quer mandar beijo para alguém lá em Imperatriz? Tem gente nos acompanhando, sua família é grande, pequena? Mais ou menos. Mais ou menos. Minha mãe está me assistindo, com certeza, lá no Espírito Santo, um abraço. E também meu marido, meus filhos que estão no Maranhão e meus amigos todos que estão por lá no Maranhão, da igreja, também meus alunos da UFMA. Um abraço para todos vocês. Você leciona na Universidade Federal? Isso. Do Maranhão. Isso. Muito bom. Thaís, tem beijinho hoje? Já vou sei. Mandar um beijo. Não vou mandar para o esposo. Já mandei muito para o esposo. Hoje eu vou mandar um abraço para o pessoal da igreja de Tremembé. Eu estive lá algumas semanas, então um abraço para vocês. A Igreja Adventista de Tremembé é uma cidade aqui pertinho da gente, no estado de São Paulo. Gente querida, beijo grande para vocês também. Saudades. Vamos aqui continuando a nossa conversa no programa de hoje, pensando no sofrimento dos cuidadores, as pessoas que têm a responsabilidade de cuidar de alguém que esteja doente por um tempo prolongado, mas que, enfim, que seja por um tempo que exija dela muita responsabilidade, muito cuidado. Nós temos percebido pelas histórias que chegaram aqui pra gente, alguns exemplos de pessoas que vivem um dilema grande entre abrir mão de quem ela é, do que ela planejou, e num dia desses a vida tomou um rumo diferente, ela teve que parar, cuidar de alguém que depende dela praticamente 24 horas por dia, e isso é frustrante. Então, a gente pode pensar assim, Thaís, como lidar com as frustrações, como lidar com... você até citou alguma coisa, repensar, pensar em algo menor, criar um novo plano. Precisa ter criatividade para repensar a vida, né? É verdade. E também um outro aspecto que eu pensei aqui é justamente a forma como o cuidador dá significado à doença ou à situação da pessoa de quem ele está cuidando. Tem pessoas que dão significado àquilo que está acontecendo, seja a terceira idade, seja a doença da pessoa de quem ele está cuidando, como se fosse um castigo. Tem outras pessoas que dão esse significado como algo natural que possa acontecer com qualquer pessoa. Outras pessoas dão um outro significado. Enfim, esses significados que a gente dá, ele não só atua sobre a gente mesmo e a nossa maneira de lidar com o outro, como com a própria pessoa de quem a gente está cuidando. E qual é a melhor forma de encarar esse significado, de dar esse significado? Qual é o significado correto? Existe ou depende muito da estrutura de cada um? Eu diria, o significado correto, passa muito, os significados passam muito pela própria personalidade e as vivências da pessoa, mas a aceitação ela é bastante importante, A aceitação, seja de uma doença que realmente veio e acometeu uma pessoa abruptamente, ou seja, uma doença que foi desenvolvida por próprios hábitos errados daquela pessoa de vida, enfim. Logicamente, as doenças ou a terceira idade, obviamente, não é um castigo, apesar de muitas pessoas lidarem com elas de certa forma, com esse significado. Mas é interessante, então, a pessoa, ao lidar com esse problema, aceitar. É claro que a aceitação, ela vem num processo, Apesar da pessoa ainda não ter morrido, é normal a gente viver um luto diante do lidar com o cuidado com o outro, Seja uma doença crônica ou seja na terceira idade. E o luto, a gente sabe, a gente passa por sentimentos de raiva, sentimentos de negação, sentimentos de tristeza profunda, sentimentos de barganha, tentativa de barganhar com Deus, ou a melhora da pessoa, ou o prolongamento da vida, até que a gente aceita. E aceitar não é o concordar com a situação, achar boa a situação. É você aceitar que naquele momento é aquela situação que precisa ser vivida.
né? Então, quando a pessoa passa por todos esses sentimentos e consegue, então, aceitar que eu digo aceitar até a impotência dela diante do limite com relação ao cuidado. Não posso fazer nada dos para mudar recursos, isso. né? Pensar que eu estou fazendo o máximo que eu posso diante da situação em que eu estou vivendo. Né? Todo mundo faz o que pode diante da situação que está vivendo. Né? E a aceitação desse limite, dessa impotência, talvez várias impotências, né? Certamente faz com que a pessoa também diminua a ansiedade, né? Consiga lidar com aquela situação, com aquela frustração de uma forma mais proveitosa, vamos dizer assim, ou menos sofredora. Né? Menos dolorosa. Floresci, você já teve que dar notícia para alguém da morte de um parente? Na tua experiência como enfermeira, te coube essa responsabilidade e como foi? Em algumas situações eu já tive, né, o desprazer de ter que dar a má notícia, né? Mas não é fácil e na equipe de saúde a gente vive empurrando. Não, vai você, não, vai você. Mas quando você é a pessoa encarregada de dar a má notícia, realmente você, né, a gente como adventista, a gente ora, pede forças a Deus para a gente poder fazer a comunicação, mas não é fácil isso realmente. Há quem diga que o profissional de saúde já acostumou tanto a lidar com essas questões, que no dia a dia isso passa a ser, entre aspas, normal. É possível chegar a um estado de normalidade em que um diga para o outro assim, olha, morreu? Eu acho que não. De alguma forma, a morte sempre vai representar um impacto na vida, tanto do familiar como da própria pessoa que está cuidando. Né? Que ele cuidou, né? Teve o maior zelo e realmente a pessoa não resistiu. Né? Então, de alguma maneira, a morte sempre tem um impacto. Mesmo nessa saúde pública assim tão difícil, onde um médico ou um enfermeiro atende tanta gente num rodízio tão rápido, dá tempo se apegar? Às vezes sim, né? Muitas vezes. Não diria apegar, mas pode ser que ele não demonstre ali na hora o seu sentimento. Mas quando ele chega em casa, ele vai realmente pesar, vai pensar no que foi que aconteceu durante o dia. Agora, vamos pensar na vida, no que temos hoje para fazer com ela. Caminhando aqui para o final do programa, nós estamos falando então de pessoas que estão lidando com situações muito difíceis. Uma mulher que cuida da mãe com Alzheimer. E assim, a gente sabe o quanto é doloroso, quanto uma doença como essa traz assim, dor para a família toda, porque ela é degenerativa e enfim. E tantas outras questões. Agora, nós temos o doente, nós temos a situação, nós temos a crise, nós temos o cuidador, nós temos a família. E o que nos resta diante disso tudo? O que a gente diz para as pessoas em casa, Floresci? Esperança. Como que a gente fala de esperança numa hora dessas? Como que a gente vai falar de consciência de que a vida não é só isso, tem mais, tem que olhar para fora, tem que abrir a janela, ter esperança. Como assim? Meu parente está morrendo, eu estou morrendo junto. Como assim? Como é que eu lido com isso? Então você tem que ajudar a pessoa a encarar a situação realmente, que ela não pode se livrar da situação, é um problema pelo qual ele está passando, mas como nada é permanente na vida, é uma situação também que pode ser mais passageira, às vezes demora um pouco mais, mas é uma situação que a gente tem que dar o apoio, tem que dar o ombro, às vezes, para a pessoa chorar, né? E você fazer com que a pessoa lide da melhor forma possível com isso aí. Eu acho que o apoio espiritual, uma palavra amiga, fazer uma oração, ler um versinho da Bíblia, de qualquer forma a gente, enquanto profissional, enquanto cristão, deve fazer isso aí de qualquer forma. Né? Outra coisa que a gente tem que dizer para essa pessoa é que ela não pode se esquecer dela. Se ela perder a saúde, ela não vai conseguir cuidar dessa pessoa. Então, um conselho que a gente dá também é buscar hábitos saudáveis de vida. Uma boa alimentação controlada, pouca gordura, pouco sal. Procurar não ter uma vida sedentária, fazer uma atividade física para que ela consiga cuidar dessa pessoa que está nessa situação degenerativa, nessa doença degenerativa, essa pessoa idosa. Então, esse cuidador, a melhor coisa que ele tem para fazer é não se esquecer da sua saúde. Tomar os remédios, se for o caso, fazer atividade física, uma alimentação balanceada. Eu acho que um profissional deve sempre se lembrar de aconselhar esse cuidador dessa maneira.
Ok. O cuidador, como está muito envolvido com a situação, pode ser que também não consiga sempre passar a fé dele para outra pessoa, ou a esperança, enfim, porque também está abalada a esperança Claro. dele, a fé. Então, é importante que haja uma pessoa terceira, né, que seja um familiar mais distante, seja um líder da igreja que essa pessoa frequente, enfim, um vizinho, alguém servir de ajuda para as duas pessoas, né? Tanto para a pessoa doente ou para a pessoa de terceira idade que necessita de cuidados, como para o próprio cuidador. Essas duas pessoas precisam ser auxiliadas por outras, porque a fé também, a gente sabe que a fé também atua na nossa saúde física, né? E consequentemente emocional. Então, ela é um fator importante para a manutenção da saúde, né? Para o desenvolvimento também da esperança, que vai ser o resultado dessa conexão com a pessoa e Deus, que ela pode desenvolver se ainda não tiver. Um fator que nós citamos em algumas das histórias, mais de uma história citada aqui no programa de hoje, se refere à culpa. A culpa, os medos, as angústias todas envolvidas, mas a culpa. Eu estou aqui lembrando que o Dr. César Vasconcelos, o seu pai, algumas vezes aqui com a gente, ele é psiquiatra, e falando sobre sofrimentos humanos, e em algumas situações eu lembro que ele fala assim, que há situações que você precisa parar e pensar. Eu não tenho culpa disso, porque eu não provoquei isso, eu não criei essa situação. E você também não tem na mão a solução pronta para aquilo, porque não depende de você dar essa solução. Pensar dessa maneira também torna-nos mais livres, né? De pensar as coisas estão acontecendo, está difícil, a crise está instalada, mas eu preciso respirar profundo para eu ter uma condição emocional mais equilibrada possível, para que eu lide com isso da melhor maneira, para que eu sobreviva e faça o outro sobreviver. Imagine o que está ali recebendo os cuidados, entendendo a dinâmica da família, que tudo parou por conta dele e ele é o culpado. E além de ele ser doente, tá vendo? Eu sou inútil, o quanto isso repercute na sobrevivência ou no restabelecimento desse indivíduo. Olha quanta coisa para a gente pensar. A vida não é fácil não, Floresci. Com certeza. Não é? A vida... É um cada dia segredinho. mais difícil, né? A idade vai chegando e a vida vai Por isso a gente precisa de Deus. Precisa de Deus, com certeza. E como a Thaís disse, o apoio emocional que vem de fora é muito importante. Não importa, não precisa ser um psicólogo, não precisa ser um profissional específico para dar esse apoio. Pode ser um vizinho, pode ser uma pessoa da igreja, pode ser um profissional de saúde, mas o importante é que essa pessoa tenha esse apoio. Tanto essa pessoa que está doente, como o cuidador, né? Que ele tenha esse apoio que venha de fora para poder dar esse suporte para ele conseguir suportar a vida. É isto. E a gente precisa também dar chamando a responsabilidade nessa tua fala a todos nós. Todos nós temos responsabilidade com o outro, né? Numa positiva e negativamente. Quando uma palavra minha sai da minha boca e ela sai de maneira desastrosa, eu posso detonar com a expectativa de vida ou com a esperança de alguém ou com o projeto de vida de alguém. Mas esse aproximar-se, esse apoio, quando você diz assim, não precisa necessariamente ser um psicólogo, não precisa ter boa vontade. Eu lembro quando o Evangelho descreve assim, paz na terra entre os homens de boa vontade, as mulheres, as pessoas, os filhos de Deus que têm a boa vontade de ir no vizinho, oferecer um carinho, de se aproximar, tá num banco de praça, sentou alguém do lado, tá mal, oferece uma palavra, oferece um carinho. Eu acho que essa motivação humana, que não é humana, vem de Deus, é que faz nós sermos irmãos, né? E que tem andado meio em falta. A sensibilidade, né? Às vezes a gente vê um cuidador que ele se mostra bastante forte, né? E como a gente pode ser mais distante dele, e ele se mostra aparentemente forte, a gente entende que está tudo bem. Mas até mesmo as pessoas mais fortes emocionalmente precisam desse apoio. Então, às vezes, realmente, a gente tem um vizinho ou um familiar distante que já tem uma pessoa dando o apoio, né, ou dando os cuidados, mas então resta a gente ter a sensibilidade de até chegar para essa pessoa cuidadora e perguntar do que ela está precisando. Vim aqui orar por você, vim aqui te dar um abraço. Ou dar uma ligadinha e perguntar, realmente... Para não ser invasivo, liga.
Então, esses cuidados passam pela sensibilidade, né, pessoal que a gente precisa desenvolver, porque hoje o comum é a gente não ser sensível, né, porque cada um vive para si, a individualidade, enfim. Então, a agenda cheia, lotada. Minhas amigas, chegamos ao final do programa, mas vamos pensar nisso, assim, o quanto a gente pode servir de remédio para o outro. O quanto, não de tomar conta, de chegar resolvendo, de ter uma solução pronta. Tem gente que pensa que tem que, se eu conto uma situação minha para você, você talvez sinta na obrigação de me dar uma resposta. Faz isso, faz daquele jeito. Não, tá certo. Não, às vezes só é para ouvir, só é para oferecer o ombro, só é para dizer assim, eu vim aqui orar por você. Eu estive pensando em você e orei por você. Eu pensei muito em você e pedi a Deus, sei lá, de madrugada que te abençoasse. Isso faz tão bem para o outro e são coisas tão simples e nem tem na farmácia para vender, né? É simples, é de Deus. Floresci, obrigada por sua participação, viu? Foi um prazer estar aqui. Sua disposição. Vai voltar lá para a Imperatriz do Maranhão, toda disponível para ajudar aquela comunidade, aquelas pessoas queridas. Que Deus seja contigo onde você estiver. Amém. Amém? Thaís, obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez por estar aqui com a gente. Você aí de casa também, muito obrigada pelo carinho. Muito bom nós pararmos um pouquinho e pensarmos naqueles que oferecem de si muito para dar vida ao outro. E nós pensemos que cada um de nós, no momento da vida, no momento de passa por uma crise e precisamos uns dos outros. Que Deus abençoe você, que o Espírito Santo te visite, que você tenha paz, que tenha condição, tenha a fortaleza dada por Deus de dar aquilo que a vida está pedindo para você. Porque nada é além das tuas forças. Deus te dá forças maiores para você viver e sobreviver às crises. Creia nisso. Repita comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Beijo grande para você. Até a próxima semana em mais um consultório de família. Até lá.